importante, né? Estamos aí dentro da celebração e da comemoração do centenário dos franciscanos aqui na cidade de Divinópolis. Diversas ações estão sendo realizadas para valorizar e enaltecer esta data, né? Que faz parte da história, né? Da cidade de Divinópolis. E acontece na próxima terça-feira o lançamento oficial do livro Murais do Santuário, o livro do Frei Jacir de Freitas, que está comigo ao vivo aqui nos estúdios da Minas FM, para a gente falar um pouquinho sobre esse momento e também sobre essa celebração do centenário dos franciscanos. Bom dia, viu, Frei? É um prazer recebê-lo aqui novamente, seja bem-vindo. Obrigado, Fabiana. Eu que agradeço, né? Bom dia a todos aqueles que nos assistem, a todos aqueles que nos ouvem. Então, como eu disse, nós já até falamos aqui em outras oportunidades, mas é sempre bom ressaltar isso, né? Estamos aí dentro dessa celebração importante do centenário dos franciscanos, né? Que faz parte da história de Divinópolis. Por isso, diversas ações estão sendo realizadas. Nós estamos desde o ano passado, assim, num processo de celebração desses 100 anos, né? Então, estabelecemos que seria um ano de eventos artísticos, culturais, eventos em várias modalidades, religiosos, culturais, educacionais, que pudessem fazer jus a essa presença de 100 anos nossa aqui, que começou com a aceitação do bispo de Belo Horizonte, Dom Cabral, à época, que nos permitiu vir para Divinópolis em 8 de abril de 1924. Na verdade, os frades chegaram aqui em agosto de 1924. Foi uma festança muito grande, chegaram na antiga rodoviária, foram levados com banda de música, né, até a catedral. E assumimos ali a catedral, então com uma primeira paróquia, com Frei Hilário, que ali assumiu em 24. E depois fomos transferidos para onde estamos residindo hoje. Eu acho que é interessante, inclusive, nessa programação do centenário, não só esses eventos artísticos, culturais, religiosos que nós fizemos. No último domingo tivemos uma missa maravilhosa, quase que coroando esse centenário, né? A reforma também daquele casarão que está sendo feito, eu acho que é fundamental, porque ali foi a primeira residência nossa dos frades. Então, diante desse contexto, né, eu me propus escrever um livro sobre as pinturas do santuário. Que eu vivi aqui em Divinópolis na minha infância, não sou filho da terra, mas carrego Divinópolis no coração, como uma cidade adotiva, gosto muito daqui. Então, como a experiência da gente, eu gosto muito de escrever, eu produzo desde ali do ano 2003, foi a primeira vez que a gente publicou. São 26 livros já? Com esse aqui vai ser 26, serão 26 livros. Na área de Bíblia, na área de teologia. E agora resolvi fazer uma na área da arte, que pudesse juntar e procurar entender, do ponto de vista bíblico, teológico, franciscano, o significado, né, dessas pinturas, ou desse famoso murais do Santuário de Santo Antônio, né? E aí, o primeiro processo para gestar o livro foi fazer uma leitura de conjunto dessas pinturas. Porque Frei Humberto, ele pinta o altar-mor, né? E depois ele faz a nave e ao fundo também. E aí, qual foi minha surpresa? Que existe uma correlação entre essas pinturas todas. Claro, não seria por menos. Porque se eu me dou ao luxo de poder escrever aqui em 150 páginas a minha interpretação, oxalá que seja verdade, né? Perdoe Humberto Rondag lá no céu se eu estiver falando coisa que não era o que estava no coração dele, mas tem é uma leitura, ele apresenta uma perspectiva catequética, teológica, de explicação do que aconteceu. Então isso é muito interessante. A pintura dele é como se fosse um livro aberto. E como se diz, né? O autor é aquele que escreve, o leitor é aquele que interpreta. E na interpretação ele vai muito mais além do que o autor. Eu sempre canso de dizer, perguntaram uma vez a Drummond, o que ele quis dizer? Tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. É um belo quiasmo que ele escreveu, ninguém nunca esqueceu isso. Não, simplesmente eu estava andando e tropequei numa pedra. Mas quantas teses surgiram sobre isso, o que ele queria dizer? Então, Frei Humberto Rondag é um confrade nosso holandês, que quando chegou, completou 25 anos de nossa presença franciscana em Divinópolis, ele veio da Holanda, imagina naquela época de navio, em 1949, terá viajado uns 3 meses, 4 meses de navio, chegou no Rio e veio para cá em junho de 1949. A história vai dizer então que fecha todo o santuário, estava ainda, né,
as paredes todas pintadas em branco. Ele isola aquele processo todo e começa o seu trabalho. Isso vai até dezembro de 1949. Escolhe lá no instituto uma menina que pudesse ajudá-lo, que sabia francês. E ela então vai ser o seu guia, o seu tradutor, e ele começa. Qual a técnica usada por ele? Muita gente fala, aqueles murais são feitos de várias interpretações. Seria aquela da pintura, um afresco. Não é. É têmpera a caseína. Você pega a proteína do leite, a proteína do ovo, mistura com terra e faz todo esse processo de pintura. Então foi a técnica usada por ele. Ele pintou não só aqui, mas também na Itália, nos Estados Unidos, e na Holanda, e ficou famoso com isso. Então Humberto Randaggi, que morreu depois em 1965, então ele fez esse processo todo de pintura. E o que eu fui interpretando então? Vou até te pedir licença, Frei, só para me ir mostrando aqui. Os murais, né, do santuário, realmente eles encantam todo mundo que entra lá dentro, né? Uhum. E aí o senhor usou uma técnica muito importante para poder ir contando em detalhes, né, tudo que as pessoas observam quando tem a oportunidade de entrar no Santuário de Santo Antônio. Isso aí é uma homenagem à nossa comunidade franciscana, né, que atuais frades que moramos aqui, somos 15 frades no momento. Então é interessante, ele faz a pintura do altar mor e eu entendi que ele tentou fazer o seguinte, fez uma explicação trinitária. O que significa? Esse é o Frei Humberto Randaggi, né? O autor das pinturas, o artista holandês. Então ele pega tudo começa com a figura de Jesus crucificado, que está na pintura do altar central, que é essa daí, ó, do altar mor. Olha que interessante, começa por aí. O centro, foco, parece por aí. E à sua direita está Deus Pai, à sua esquerda está Deus Espírito Santo, com a figura de Maria. E essas pinturas todas aí, ela tem uma correlação muito interessante. A minha intuição é que começa com um 3. Primeiro que ele coloca 2 anjos, não está no texto bíblico, segurando com uma bandeira, caindo 3 gotas de sangue que saem de Jesus. E aí ele vai correlacionando, a primeira coisa que ele faz, se você observa, por exemplo, em Deus Pai, tem um outro anjo com as 3 gotas de sangue, que por sua vez, mostra esse detalhe aqui que é interessante, por sua vez, as 3 gotas de sangue caem na roupa de Deus, passa lá embaixo, e depois no rosto de Abel, nessa figura de Abel, que foi, né, morto por Caim, 2 irmãos, e do rosto dele também caem 3 gotas de sangue. Olha a relação. E o que é isso, a trindade? É crer em Deus Filho, Deus Pai, Deus Espírito Santo. Esse sol que aparece no pé de Jesus é muito interessante. É uma bola, Deus significa luz, e para dizer, né, a gente, em sânscrito, uma língua muito antiga, diz que Deus é luz. Então, sendo Deus luz, Jesus é essa luz porque ele é Deus. E nas mãos de Jesus tem outra bola também lá, que é o mundo que ele cria, né? No rosto, na cabeça dele também uma outra bola. Lá no Espírito Santo, da mesma forma. Então, o que significa isso? Os anjos levam e confirmam para Deus o sacrifício de Jesus. E aí, o que Humberto vai fazendo? Ele vai escolhendo essas 8 mulheres que estão em cima, né? Ali do lado os fundadores de ordem, depois os primeiros, e à sua direita, os personagens, tudo tem a ver com Jesus. À sua esquerda, todos os personagens têm a ver com Maria. E embaixo tem a imagem de 2 quadros atualizando, né? Uma religiosa, eu diria a religiosa franciscana de um lado, os franciscanos do outro, fazendo um serviço social, né? Sim. Eu imagino que poderia ser também, até essa religiosa pensou aí nas Irmãs do Sagrado Coração, né? Do Instituto Sagrado Coração, que tem muita proximidade historicamente conosco, e chegou também na época aqui educação em Divinópolis. Então é muito interessante o conjunto. E depois, o que eu fiz propriamente do texto, né? O João Pedro Cardoso fez as fotografias para nós, e eu fui buscando cada imagem e fazendo uma interpretação dela. Então quem vai ler o livro vai entender cada personagem. Muita gente me dizia, mas que coisa estranha, o que significa aquele, por exemplo, lá tem com a boca aberta lá, né? Sim. Vamos falar, isso é um cachorro, isso não sei o quê. Não, não é não. O que é isso? Vai lá no lançamento que você vai entender. É importante a gente dizer isso, que o Frei está falando de forma superficial do mural lá do altar, né? E aí ele vai contando tudo em detalhes neste livro que traz aí essa história tão bonita dos murais do santuário. O lançamento oficial
Na próxima Na terça-feira, próxima né, Frei? próxima terça-feira, 19 horas e 30 minutos, no Salão Nobre do Centro Franciscano de Espiritualidade, aqui na Rua Minas Gerais 572, no centro. Então aí a gente vai ter algumas apresentações artísticas também, e vamos tentar entender então a relação disso aí, não só das pinturas que estão no centro, mas das pinturas também que estão nas laterais. Isso é muito interessante. Ele vai pintar no santuário, lá no fundo, na entrada, né? Tem o Santo Antônio, que é o padroeiro, tem a imagem dele aí. Depois, a Imaculada Conceição, que é a padroeira da ordem. E isso é tão detalhe importante também. Esse na padroeira da ordem, o que que acontece? O dogma vai dizer que Maria, né, é a mãe de Deus. Interessante, Humberto Randago fez uma coisa muito interessante. Ele colocou uma lança que sai da mão de Jesus e passa pelo ventre de Maria e mata a serpente embaixo. Teologicamente, o que significa isso? A figura é mais cristológica do que mariológica. Quer dizer, o foco é Jesus e não Maria. Então isso é uma novidade na pintura da época para a questão do dogma. E depois ele coloca nas laterais, na nave laterais, a via sacra, que todo mundo que entra. E aí interessante, a cruz de Jesus é um tal, e lá no fundo, e aí tem um rolo, como se fosse um rolo de filme. E eu creio, intuo, que a época tinha uma polêmica muito grande, né, com a presença dos franciscanos aqui em relação à questão política. E diz que teve um personagem na época que ele disse que se prefeito de Divinópolis fosse, ele ia entrar em Divinópolis, entrar no santuário, a cavalo, e ia transformar o santuário num cinema. Qual foi a resposta dos frades da época? Criou o primeiro cine-teatro de Divinópolis, com 800 lugares, onde é o atual Roberto Carneiro. E eu acho que devem ter dito isso para ele, e ele pintou então como se fosse um filme, passando, e com nuances diferentes, que eu explico isso no livro. E ao fundo colocou a imagem de Santo Antônio, com o Milagre dos Peixes, o convento nosso ao lado, né, a rede e assim por diante. Então ficou muito interessante lá. E outro lado, o Milagre da Burra. E até nisso é interessante. Ele colocou o Milagre da Burra de Santo Antônio, que é uma história muito interessante, que Jesus é o Santo Antônio com a hóstia. E essa hóstia vai formar o 3 também, muito interessante. No altar da consagração, lá no final, e depois lá em cima no centro, é a imagem de Santa Clara, com uma hóstia na mão também. Então forma esses 3. Na história de cada santo que ele foi construindo ali, ele escolheu a dedo uma relação com o 3. O 3, ele é fundamental. O 3 está na Bíblia por todos os lugares, né? Você pega lá, Jesus morreu 3 horas da tarde, ressuscitou ao 3º dia, né? O galo cantou 3 vezes, Pedro nega Jesus 3 vezes. Esse 3, ele é carregado de um simbolismo muito grande. Inclusive, se diz isso, né? 3 horas da manhã é um momento estratégico na vida da gente. A hora que o sono está mais profundo e a hora que tudo acontece. Então, o 3, ele perpassa a perspectiva humana, teológica, e a trindade. Isso não são 3 deuses, mas 3 modos de conceber a presença de Deus, 3 pessoas em uma só. E aí ele colocou, então, no centro essa figura principal e fez uma correlação, catequizando a comunidade. E você vai poder se aprofundar um pouco mais nessa história, né? Nesse lançamento oficial do livro que acontece na próxima terça-feira. Vamos reforçar, Frei, como que as pessoas podem fazer para participar desse momento importante? Seria então terça-feira próxima, às 19 horas e 30 minutos, no Salão Nobre do Centro Franciscano de Formação e Espiritualidade, que fica ali na Rua Minas Gerais 572, a partir das 19h30, né? Então o livro vai estar disponível lá também. Vou apresentar também os outros livros que a gente tem publicado, né? Vai ter um show artístico e outras coisitas mais dentro do projeto que faz parte do lançamento. Com certeza, para celebrar esse momento, já que os franciscanos, né, eles fazem parte, né, da história cultural, educacional, política, enfim, eles estão presentes em toda a história de Divinópolis. E esse momento importante do lançamento do livro, né, você pode participar, você pode estar presente para poder aí conhecer um pouco mais dessa história importante, principalmente de todos os murais lá no Santuário Santo Antônio. Frei, muito obrigado, viu, pela presença mais uma vez, viu, parabéns, viu, pelo lançamento de mais um livro, né? Esse é o 26º,
O senhor já adiantou que o 27º está por Deus vir, né? quiser, se Deus quiser. O espaço vai estar sempre aberto para o senhor poder falar um pouco desse trabalho literário que o senhor realiza. Muito obrigado, Flaviano, né? Eu acho que é fundamental. Eu espero ter ficado algumas pessoas já escreveram sobre esses murais, mas assim, em forma de livro, eu creio que é o primeiro. Então, é uma pequena contribuição que eu quero dar para a cultura em Divinópolis, para a nossa cidade, né, que eu tanto gosto, deixando para a história essa tentativa de interpretação das pinturas do santuário. Recordo, né, que o livro vai estar à disposição lá para venda no dia, mas também ele já está disponível em Divinópolis, na livraria Santo Antônio, ao lado da paróquia, e também na boutique do livro. Quem tiver interesse, então, de adquirir o livro. Tá preço módico, porque a gente não é um interesse financeiro. O interesse é cobrir as despesas somente que tivemos para a edição desse livro, que, por sinal, artisticamente, ficou maravilhoso. Conteúdo, quem lê depois vai dizer se corresponde ou não ao que a gente propôs. Muito obrigado, Fabiano. Eu que agradeço, viu, Frei, pela presença aqui no programa Bom Dia Divinópolis. Eu reforço, né, que a entrevista na íntegra, ela fica disponível lá no portal sistemampa.com.br. É só você entrar lá no portal logo após o programa, que você vai ter todos os detalhes, né, sobre a programação e consegue também rever a entrevista na íntegra. É só